Olá todo mundo, aqui quem está falando é Alexandre Borges. O pesquisador alemão Hans Otto Koenig, ele apresentou em 1995 uma imagem muito estranha que ele disse ter gravado em um experimento paranormal usando uma TV. Ele disse que gravou essa imagem, uma imagem que mostra um senhor idoso, bem barbudo, uma imagem de uma extensão muito longa. Ele disse que essa imagem ele obteve em um evento público na cidade de Büdingen, na Alemanha, em 1995. Ele alega que essa imagem é de uma vida após a morte e seria uma imagem que mostra o que ele diz ser o seu guia espiritual, esse idoso bem barbudo. Até hoje ninguém conseguiu descobrir a verdade sobre esse vídeo, supostamente paranormal. Eu consegui descobrir e hoje aqui eu vou revelar a identidade de quem é, na verdade, esse homem, esse velho barbudo, e a revelação desse segredo é chocante. Você vai ficar sabendo pela primeira vez desde 1995 a verdade sobre este vídeo. Este mistério termina hoje. Veja aí a solução do enigma que eu encontrei. Vamos começar. Eu chamei este vídeo de Aparição na TV de um Guia Espiritual, desvendando o mistério de um vídeo paranormal de 1995. Aqui está o vídeo alegadamente paranormal que foi apresentado pelo pesquisador alemão Hans Otto Koenig. Este vídeo ele diz que obteve essa imagem alegadamente paranormal no ano de 1995, através de uma aparelhagem que utilizava uma TV, um sistema que ele criou, onde ele obtinha, segundo ele, imagens de uma outra vida, imagens de uma outra realidade. Esta imagem aqui, que eu vou dar um play e você vai ver, é uma imagem muito impressionante, né, porque ela tem uma extensão imensa, ela tem quase 2 minutos de duração, uma eternidade quando comparada com outras imagens alegadamente paranormais. Então esse vídeo aqui, ele diz que obteve em 1995 na Alemanha, em uma cidade chamada Büdingen. Então ele colocou a sua aparelhagem que utilizava uma TV na frente de uma plateia em um evento público nessa cidade na Alemanha, e esta imagem surgiu e depois desapareceu. Então ele conta que essa imagem surgiu do seu sistema que captava essas imagens, e essa captação é uma captação alegadamente paranormal. Esse vídeo onde aparece um senhor já idoso, bem barbudo, e você vai ver que ele fala algo, ou aparenta falar algo, porque há um áudio em alemão. Então você vai ver aqui, eu fiz uma tradução desse áudio em alemão, né? Então você vai ver que esta mensagem seria uma mensagem de uma vida após a morte, deste ser aqui, deste senhor, esse idoso, esse homem barbudo. Esta imagem seria, segundo o senhor Hans Otto Koenig, a aparição do seu guia espiritual. Ele dá uma mensagem pessoal para o senhor Hans Otto Koenig e chega a mencionar o nome dele 2 vezes na mensagem. Quando vi esse vídeo tempos atrás, eu achei um vídeo muito impactante, mas isso me chamou também a atenção sobre a autenticidade desse vídeo. Eu vou dar um play aqui, você vai ver este vídeo com a minha tradução e eu volto em seguida. Vamos lá. Was sieht, ist eine der vielen Körper, die wir besitzen können. Wenige Menschen kennen mich. Wir haben große Sorgen alles, was in eurem Erdenbereich geschieht. Erkennt, dass wir in Verbundenheit stehen. Wir sagen es immer wieder, verbindet euch mit dem Universum. Das Universum ist alles, was lebt. Erkennt die Gesetzmäßigkeiten. Dazu müsst ihr lernen. Und folgt nicht an Dingen, die angeboten werden und die ihr nicht versteht. Ihr müsst lernen, euch selbst kennenzulernen. Ihr habt gelernt, Kristalle sind eine große Hilfe. Wir wissen, außerplanetarische Leben werden mit euch in Kontakt treten können. Die Forschung der Kontaktaufnahme mit uns über Fernsehen geht mit großen Schritten immer weiter. Hans König kennt das Ziel. Er wird das Ziel erreichen. Wir werden der Menschheit vieles sagen. Wir danken Hans König für die Möglichkeiten und große Arbeit der Forschung. Viele Male
audiovisually in die Relation gegangen. Aus meiner Energie war in einem Kristall. Então está aí, é um vídeo muito impactante, é um vídeo com extensão imensa, quase 2 minutos de duração, é algo que foge ao padrão dessas pesquisas, dessas imagens, de imagens supostamente de uma outra realidade, imagens de uma vida após a morte, é algo impressionante e, é claro, isso despertou em mim uma dúvida sobre a autenticidade deste vídeo, não é? É um vídeo que é realmente muito impressionante. Como eu comecei a investigar no ano de 2022 em um trabalho que eu comecei em abril de 2022 para tentar desvendar imagens e vídeos paranormais, não poderia deixar de não olhar esses vídeos alegadamente paranormais do Sr. Hans Otto. E é claro que eu fui olhar todo esse material dele, eu analisei tudo aquilo que ele publicou em matéria desses vídeos e imagens paranormais, eu analisei todas essas imagens e é claro, esta aqui me chamou muito a atenção pela extensão, pela claridade. Nós vemos aí que é um senhor idoso, barbudo falando, mas nós vemos também que não há sincronia, né? Se você perceber e olhar bem direito, não há sincronia entre a boca dele falando e o áudio em alemão. Você não precisa nem entender alemão ou falar alemão para ver isso. Você vê que não há sincronia. Em alguns momentos a boca dele está fechada e o áudio está falando, né? Em outros momentos ele está mexendo a boca, mas o áudio não está falando nada. Então você vê que não há uma sincronia. Segundo o Sr. Hans Otto, em uma entrevista que eu vi dele, que ele deu para um jornalista francês, ele menciona que essa falta de sincronia é devido à sua própria aparelhagem, né? O gerador de televisão, que eu vou falar mais à frente. Então essa sincronia seria uma questão técnica. Isso é o que o senhor Hans Otto conta, que não há essa sincronia entre o movimento da boca dele e o áudio seria atribuído pelo pesquisador Hans Otto à sua própria aparelhagem, esse sistema que ele criou. Há um delay, há uma falta de sincronia. Mas eu tentei sincronizar. Você não tem, na verdade, um delay. Mesmo que você tentasse sincronizar o vídeo com o áudio, você não conseguia. Não há um delay. Não há um delay, porque mesmo se houvesse um delay, em algum momento haveria uma sincronização. E não há essa sincronização entre o áudio e o vídeo, o que já soa também algo muito suspeito. Eu analisei este vídeo todo, vi e revi inúmeras vezes para tentar desvendar esse mistério e eu consegui. Isso aqui é um mistério desde 1995. Eu consegui descobrir o mistério desse vídeo. E neste vídeo aqui que eu estou gravando, eu vou solucionar esse mistério que ninguém até hoje conseguiu descobrir isso aqui. O que eu vou mostrar aqui é algo inédito. Não há em nenhum livro, não há em nenhuma revista, nenhum site na internet. Essa imagem é até hoje um enigma, desde 1995. Mas hoje esse enigma cai por terra. E este vídeo aqui eu vou solucionar este enigma. Então fique aqui e veja a solução que eu encontrei para este vídeo alegadamente paranormal. Aqui o livro que foi publicado pelo pesquisador alemão Hans Otto. Essa é uma edição em inglês publicada em 2017 que eu já li. Esse livro foi escrito pela sua mulher, Ana Maria Walters, junto com ele como coautor. Então esse livro é o primeiro livro que narra suas pesquisas, tanto em áudio como em imagens. Então você vê aqui na página 92 está a imagem do que está legendado aqui, descrito o guia espiritual de Hans Otto. Então aqui a mensagem, aquela que eu fiz a tradução, ela está aqui em inglês e tem em outra página também, que eu acabei não colocando aqui. Então aqui está uma fotografia do senhor Hans Otto nos dias atuais. Então você veja que está a imagem deste senhor, né, deste idoso, deste barbudo. Que coisa impressionante, né? Uma imagem muito clara e uma extensão imensa. Esse livro é chamado de Listen, Ouça, Novas Descobertas sobre a Vida Após a Morte, Pesquisas Científicas sobre o Contato com o Invisível e Experiências de Transcomunicação Instrumental. Então é uma mensagem particular, onde eu menciono o nome dele em 2 momentos. Ele conta aqui no livro, o Sr. Hans Otto, esse velho barbudo aparecia em seus sonhos e lhe mostrava o diagrama de blocos da aparelhagem de áudio, né, que o Sr. Hans Otto veio a construir. Este guia espiritual que estava ali conduzindo o Sr. Hans Otto a desenvolver sistemas e equipamentos para tentar obter
contatos por áudio com seres de uma vida após a morte. Então, este mentor espiritual é o que conta aqui o Sr. Hans Otto Kahn no livro. Ele teria aparecido inicialmente apenas em sonho e posteriormente, aí sim, lá em 1995, quando o Hans Otto Kahn estava desenvolvendo essa aparelhagem que é o gerador de televisão, este senhor, este velho barbudo, teria se mostrado na TV, como aquele vídeo que acabamos de ver, e transmitido essa mensagem para o Sr. Hans Otto Kahn, porque anteriormente, como ele conta, isso tudo ficava apenas em sonho. Mas será que realmente este homem, este idoso, é o mentor espiritual do Sr. Hans Otto Kahn? Eu consegui descobrir tudo isso e o segredo dessa imagem eu vou revelar aqui, e esse segredo eu posso dizer que é algo chocante. É algo chocante porque você vai saber a verdade pela primeira vez do que significa essa imagem, do que é essa imagem, quem é esta pessoa que está aí, e eu vou revelar aqui este segredo, este mistério termina hoje. Este livro que acabamos de ver, ele foi publicado inicialmente em francês. Essa aqui é a edição original de 2016 em francês por essa editora. Há uma outra edição em francês de 2017 por essa outra editora aqui. E há uma outra edição também em alemão em 2018, pelo menos por essa editora aqui, a Osiris. E você vê aqui na capa, por exemplo, uma imagem de uma criança, né, que é um outro vídeo alegadamente paranormal do Sr. Hans Otto Kahn, que é uma criança que surge de uma massa oval, ela está inicialmente séria, depois ela começa a sorrir e depois desaparece. Uma imagem bem fantasmagórica, muito interessante, mas eu também consegui descobrir a verdade sobre ela. Veja o vídeo que eu fiz sobre essa imagem dessa criança. Apesar desse vídeo alegadamente paranormal ser de 1995, essas imagens estão sendo mais divulgadas abertamente nos últimos anos. É o que eu vejo, porque até então essas e outras imagens do Sr. Hans Otto Kahn têm ficado restritas na pesquisa dele própria ali na Alemanha, muito restrito. Eu sei que ele tem várias outras imagens que ele diz que são imagens de uma outra realidade, imagens paranormais, e que ele não divulga abertamente até hoje. Ele tem um acervo grande de outras imagens. Eu sei disso, porque eu tenho vários frames de várias imagens, mas não tenho os vídeos, então ele não abriu isso, ele não divulgou. Recentemente, talvez aí pela volta do lançamento do livro, em 2016, ele começou a divulgar mais essas imagens com a sua mulher, Ana Maria Walters. Então nós vemos aqui fotografias, por exemplo, eu trouxe isso aqui para exemplificar, em palestra em Paris, na França, em 2017, nós vemos aqui na esquerda. Então está aqui esta imagem que ele transmitiu lá no telão do evento em Paris, e você vê aqui a imagem do velho barbudo. Então está aqui o Sr. Hans Otto Kahn e sua mulher, Ana Maria Walters. Aqui, por exemplo, um outro exemplo, uma palestra em Turim, na Itália, em 2019. Então você vê aqui a imagem do velho barbudo, né? Vamos chamar de velho barbudo. E você também vê outras duas imagens aqui. Por exemplo, esse ser iluminado aqui e esta mulher, que seria uma mulher que estaria segurando um cristal. Esses outros dois vídeos eu também consegui descobrir. Veja os vídeos que eu fiz desvendando também esses dois mistérios aqui, desse ser iluminado e desta mulher que estaria segurando o que seria um cristal, segundo ele. Aqui está o diagrama de blocos dessa aparelhagem que ele construiu, chamada de gerador de televisão. Desta palavra aqui em alemão. Esse diagrama de blocos está disponível no site oficial dele, este aqui que você pode visitar. Então você vê aqui está o monitor e esta é uma aparelhagem complexa, mas até aqui, olhando apenas pelo diagrama de blocos, nós temos apenas uma noção do funcionamento, né? Mas sem o diagrama esquemático nós não poderíamos reproduzir essa aparelhagem. Há uma descrição na literatura sobre esse equipamento, nesse gerador de televisão, por exemplo, pelo professor e o físico teórico Ernst Senkowski. Ele também descreve sobre esse equipamento, já falecido hoje, o professor Senkowski, falecido em 2015. Então, há apenas uma descrição e uma falta, até onde nós sabemos, o diagrama esquemático não foi divulgado. Ele captou várias imagens, como ele conta, ele captou várias imagens, alegadamente de uma outra realidade. Eu analisei várias imagens dele e eu consegui descobrir várias imagens deles que até então são um enigma. Eu comecei uma investigação em abril de 2022 para tentar desvendar o enigma de centenas de imagens e vídeos paranormais. Então eu analisei muitos vídeos alegadamente paranormais e imagens fixas também de outros pesquisadores e eu descobri algumas delas. E é claro, eu não poderia deixar de fora essas imagens do Sr. Hans Otto Kahn, porque elas são muito claras, elas são impactantes e é claro, elas têm uma extensão imensa, várias delas. E aí eu consegui descobrir o enigma de várias dessas imagens dele, esses vídeos que ele vem publicando ultimamente. Então veja os vídeos onde eu revelo o segredo dessa imagem. Mas vamos
nos concentrar aqui nesta imagem que seria o mentor espiritual dele. Será que isso é verdade? Será que essa imagem é verdadeira? Então vamos voltar lá na imagem, porque agora eu vou revelar o segredo. Pronto, está aí a imagem. Que imagem impressionante, né? É uma imagem muito impactante. Você vê que é um senhor idoso, barbudo, e a câmera está focada no rosto dele. Eu vou dizer que quando comecei a investigar isso aqui, analisar essa imagem, ver e rever, e tentar descobrir o segredo dessa imagem, eu vou dizer, eu desconfiei da autenticidade dessa imagem. Então eu fui investigar essa imagem para tentar desvendar. Porque esta imagem aqui, nós vemos esse idoso, esta dinâmica dessa imagem, isso já me chamou a atenção, porque ela é exatamente semelhante a uma outra imagem dele, do senhor Hans Otto Koning, uma imagem mais antiga. É um vídeo que ele disse também ter obtido em um evento público lá na Alemanha, e as pessoas da plateia estavam lá e aquela imagem apareceu, que também é um homem, um idoso também. E uma pessoa da plateia vendo aquilo, pronto, foi para casa e depois ele viu aquele idoso passando na televisão, né? Aquela imagem que o senhor Hans Otto Koning estava mostrando lá na plateia, e ele viu aquela imagem de forma esporádica, ele estava assistindo televisão, ele viu a mesma imagem. E aí ele foi atrás e descobriu que, na verdade, aquela imagem que o senhor Hans Otto Koning alegava ser uma imagem de uma vida após a morte, era, na verdade, uma imagem que pertencia a um documentário alemão. E a pessoa que estava ali, aquele homem, aquele idoso que aparecia naquela imagem que era alegadamente paranormal, era um senhor chamado Uber Gross, um arquiteto alemão. Então ele estava falando ali sobre sua vida e tal. Este arquiteto, Uber Gross, ele estava dando uma entrevista. Esta imagem alegadamente paranormal, ela foi descoberta ainda na década de 90. Então, quando eu olhei este vídeo aqui, que é o nosso assunto, que seria o guia espiritual do Sr. Hans Otto Koning, eu também vi a mesmíssima dinâmica. E eu pensei, olha, isso aqui não é possível isso aqui está muito bom para ser verdade. Assim como outro vídeo lá que foi descoberto, que era o Uber Gross, o arquiteto alemão, ele era um homem idoso, aqui também é um idoso barbudo. Lá ele estava dando uma entrevista, então eu pensei, olha, este idoso, ele deve ser alguém conhecido que está dando uma entrevista, porque se você perceber, ele não está olhando para nós. Se você olhar aqui o vídeo todo, ele parece estar falando com alguém, parece estar respondendo a alguém. Tem um momento que até que ele olha para a câmera, mas em geral ele parece estar falando com alguém. Então pensei, isso aqui também deve ser uma entrevista. Isso deve ser uma entrevista que pertence a algum documentário alemão. Então eu vi, através da dinâmica lá daquele vídeo do Uber Gross, aqui também eu pensei e vi, olha, ele parece que está respondendo a um entrevistador, porque ele está olhando para o lado. E outro aspecto também é que no alegado lá, vídeo paranormal do Uber Gross, o foco da câmera está centrado completamente no rosto dele. Então nós não vemos o que está em volta, nós não vemos o ambiente. A imagem está focada no rosto dele, assim como aqui. Nós não vemos o ambiente em volta, veja, praticamente não vemos nada. Vemos aqui o que seria, parece algo branco atrás, né? Mas nós não vemos nada, a câmera está focada no rosto dele. Exatamente a mesma dinâmica lá do vídeo do Uber Gross. Então eu vi todos esses elementos, isso parece feito focado ali para esconder algo. Isto era um elemento que despertou claramente um ponto negativo. Então eu cheguei à minha conclusão que isto aqui poderia ser um documentário alemão. Dito e certo, na mosca, era exatamente isso. O que você está vendo aqui não é uma imagem paranormal, não é uma imagem de uma vida após a morte, não. Essa imagem já existia e foi exatamente isso, justamente partindo inicialmente dessa dinâmica, estudando a linguagem do vídeo, a linguagem desse vídeo. Ele era semelhante da linguagem do vídeo do Uber Gross, o arquiteto alemão, que foi descoberto na década de 90, aquele vídeo, o que era esta pessoa. Veja só a revelação. E somente isso já é a prova de que este vídeo não é um vídeo de uma vida após a morte. Somente essa informação que eu vou dizer agora é uma prova que desmonta esse vídeo, que desmistifica esse vídeo. Este senhor aí, ele estava vivo, plenamente vivo em 1995.
data que o senhor Hans Otto Kohn apresentou essa imagem, disse ter captado em Böttingen, um evento público nessa cidade da Alemanha. Ou seja, você poderia encontrá-lo aí pela rua, telefonar para ele se você o conhecesse. Então veja, somente por esta informação você já desmonta esse vídeo, você já mostra que esta pessoa que está aí estava viva no momento em que o senhor Hans Otto Kohn disse ter obtido esse vídeo em 1995. Você vai ver agora, eu vou mostrar no próximo frame, a imagem original do documentário alemão. Veja na próxima tela o segredo. Quem é esta pessoa? Veja. Pronto, está aí. Aí está a solução do enigma. Você está vendo aí um frame que eu coloquei, que é um frame deste documentário. Esta pessoa é o senhor Hubert Joseph Urban. Está aí o nome desta pessoa, o nome deste senhor identificado desde 1995. Ele era um austríaco. Hoje, claro, ele já é falecido, né? Já era bem idoso para essa época, em 1995, onde ele foi captado, supostamente. Ele nasceu em 4 de maio de 1904 e faleceu em 6 de novembro de 1997. Ou seja, este senhor estava plenamente vivo, como se diz, vivinho da Silva. Em 1995, ele só foi falecer 2 anos depois. Ele era um professor universitário, ele era um médico, ele era um neuropsiquiatra, ele era um neurologista. Então está aí a identificação de quem é aquela pessoa. Essa imagem, como você já está vendo aí, é colorida. E exatamente isso, o original é colorido. Então aquela imagem lá que nós vimos, ela foi camuflada de uma certa forma, ela tem algumas camadas de camuflagem e uma delas é porque ela foi colocada em preto e branco. É um frame que eu retirei do vídeo, mas eu vou mostrar o vídeo em seguida e nós vamos comparar isso ponto a ponto e nós vamos ver que é exatamente a mesma imagem, porque eu tive acesso a esse documentário, um documentário de quase 30 minutos, né? 30 minutos nominais. Vamos em frente. Está aí o documentário. Qual é o documentário? A revelação do segredo. Este documentário aqui em alemão. Eu fiz uma tradução livre aqui que significa Anima ou a alma no homem. Um encontro com o pesquisador do cérebro Hubert Urban. É um documentário de 1991. Veja só, então anos antes essa imagem já existia, uma imagem que o senhor Hans Otto Kohn apresentou em 95, essa imagem já foi publicada em 1991. Eu tive acesso ao documentário na íntegra, você vê aqui 2 telas que eu coloquei. Então você vê aqui ele aqui caminhando pelas ruas. Ele era professor universitário, vou contar mais à frente sobre isso. Ele estava vivo, plenamente vivo em 1995. Se você o conhecesse, os alunos deles podiam ligar para ele. Então ele não estava morto. Ele não era, obviamente, e claro, o guia espiritual do senhor Hans Otto Kohn. É claro, se ele estava vivo, ele não era guia de coisa alguma. E ele só faleceu em 1997. Então eu consegui descobrir este documentário em agosto de 2022 e eu só estou revelando agora, né? Porque eu continuei investigando outras imagens para tentar desvendar as outras imagens do senhor Hans Otto Kohn. Como eu falei, o senhor Hans Otto Kohn vem divulgando essas imagens recentemente. Por exemplo, houve uma live aqui para o Brasil, para o pessoal do Brasil, inclusive eu estava presente nessa live, onde o senhor Hans Otto Kohn, junto com sua mulher, Ana Maria Walters, eles apresentaram o trabalho dele de áudio e tal, e apresentaram essa imagem do idoso. No momento em que a live estava sendo transmitida, em outubro de 2022, eu já sabia que essa imagem era do Hubert Urban, mas eu não falei nada, eu fiquei na minha, porque eu estava ainda pesquisando outras imagens que eu não havia descoberto. Eu só fui descobrir outras imagens dele em dezembro de 2022, então eu continuei pesquisando e em dezembro de 2022 eu descobri as outras imagens e estou mostrando tudo agora. Está aí a solução desse enigma, mostrando que essa imagem ela é falsa, né? Por que é falsa? Porque a imagem é nossa. A imagem faz parte de um documentário. Toda a história também ela é falsa, né? A história é falsa e a imagem também. Vamos em frente que nós vamos analisar tudo isso. Então aqui eu fiz um corte do trecho, que é o trecho que é exatamente a imagem paranormal. Inicialmente eu fiz aqui um corte da filmagem na íntegra, né? Você vê aqui claramente já está em colorido e você vê exatamente onde ele está. Olha lá, o fundo, isso aqui foi encoberto no tal do vídeo paranormal, porque o vídeo paranormal está filmado focado apenas no rosto dele, tanto é que nós nem sabíamos, nós não tínhamos uma certeza, uma segurança se ele é uma pessoa calva ou ele tinha algum cabelo. Então você vê aqui que o vídeo, o original, ele é muito maior,
como se estivesse querendo esconder quem é a pessoa. E eu vejo exatamente que é isso, como uma máscara, foi mascarada a imagem. Além dela ter sido colocada em preto e branco, e nós vemos aqui que o original é em colorido, aquela imagem foi mascarada, como se quisesse esconder a pessoa, como quisesse esconder de onde ela estava. E aqui ele estava na universidade, aqui é justamente o seu laboratório. Então aquela imagem paranormal eu vejo como uma máscara, aquela imagem ela foi mascarada para esconder a identidade daquela pessoa. Quem fez esse vídeo talvez achasse que nunca ninguém conseguiria descobrir isso. Mas eu consegui, agora em 2022, estou mostrando isso em 2023, revelando esse segredo. Mas o que acontece? Acontece algo a mais, porque o vídeo paranormal, ele está cortado. E se você perceber isso bem, olhando lá a imagem, você vê que há descontinuidades de cena, né? E eu havia percebido isso também. E é claro, no original não há uma descontinuidade de cena, não há corte, é uma filmagem contínua. Lá no paranormal tem. Então, inicialmente, eu vou mostrar aqui o original sem cortes, porque eu detectei que o paranormal ele tem 4 cortes. E você vai ouvir algo a mais aqui também, porque o que acontece? Aquele áudio lá que nós ouvimos no início, aquele áudio em alemão, ele não pertence a este documentário. O que este senhor vai falar aí, o senhor Hubert Urban, ele vai falar algo que é diferente daquele áudio. Este vídeo aqui original foi silenciado, então a voz original do Hubert Urban, ela foi silenciada e foi inserido aquele áudio lá paranormal que ouvimos lá no início, que há uma mensagem para o senhor Hans Otto Koenig, inclusive menciona o nome dele 2 vezes. Este vídeo ele foi adulterado, né, porque ele foi silenciada a voz dele. Claramente eu vejo para não identificar, é mais uma camada para não identificar quem seja essa pessoa, que eu digo, aquele áudio alemão, eu não consegui descobrir o que é aquele áudio alemão. Eu mais à frente eu falo sobre isso, mas você vai ouvir aqui pela primeira vez o que ele fala originalmente. Então vamos lá. Geschweige denn eine Leiche öffnen oder nur zu assistieren und dann zuzunähen. Und dann werden ja doch die Leichen, nachdem sie ausgeräumt sind und für weitere Untersuchungen, sind sie ja leer. Jetzt werden sie dann ausgestopft mit Sägespänen und Sägemehl und dann halt zugenäht. Dann musste ich natürlich gewaschen werden. Alle diese Hilfsdienste musste ich ja leisten, was doch mit Personal immer schlecht stand, vor allem in Kriegszeiten. Aber dieser frühe Umgang mit dem Tod war da. Hat er Ihnen eine andere Einstellung zum Leben gegeben? Ja. Oder hat das Auswirkungen gehabt? Welche? Ja, es hat Auswirkungen. Ja. Welche Auswirkungen? Ja. Skeptisch, kühl, ablehnend. Wogegen ablehnend? Dass man allzu wehleidig ist und dass man allzu Lärm macht. In Österreich gab es noch teilweise, wie es in der Sowjetunion ja noch heute ist, oder überhaupt unter slawischen Völkern, diese vielen Klageweiber, nicht, beim Sarg, immer noch diese Aufbahrung in Kirchen, nicht, und dann werden die Nägel eingeschlagen und das halt ja furchtbar. Und das vor den Angehörigen und lauter so. Und dann die öffentlichen Leichenbegängnis vom Totenhaus, oft ein weiter Weg durch die halbe Stadt und immer mit dem Trauermarsch von Chopin da. Pronto, então está aí, esse é o corte que eu fiz, mostrando aqui exatamente que ele está dando uma entrevista, né, para o documentarista. Então o documentarista está lá exatamente como aquilo que eu pensei que fosse, quando comparada àquele vídeo que eu mencionei do arquiteto alemão Hubert Gross. Então você vê que até o nome dos dois, né, o Hubert Gross com o Hubert Urban, são iguais. Então você vê que há mais coincidência ainda do que eu poderia esperar.
Então aqui está a minutagem que eu fiz dos cortes no vídeo paranormal, né? Daquela forma que foi apresentada naquele vídeo ali no início que eu mostrei, eu detectei esses 4 cortes aqui, quando comparados com o documentário original, né? Então eu detectei que há um primeiro corte dentro ali do minuto 49 segundos, o segundo corte dentro do minuto 57 segundos, o terceiro corte dentro do minuto 1 minuto e 5 segundos e o quarto corte dentro do minuto 1 minuto e 30 segundos. Agora, por que esses cortes? O que eu vi ali é mais uma máscara para tentar dificultar a identificação de quem seja essa pessoa. Como nós vimos ali no documentário, eu acabei de mostrar, há um entrevistador, que é o documentarista, ele faz perguntas ao Hubert, né, e ele vai respondendo. Por exemplo, no primeiro corte, eu vejo que é um momento que o entrevistador pergunta. Então o entrevistador vai perguntar tal, e há um corte, o primeiro corte. No segundo corte, eu vejo que é um momento que ele demora de responder, né? O senhor Hubert demora de responder. Talvez quem quisesse fazer o vídeo paranormal estava atrás de pegar uma imagem com ele mexendo a boca, né? O terceiro corte, quando o entrevistador faz mais outra pergunta, né? Apesar de ser uma pergunta rápida, ele já faz um terceiro corte. 4 cortes, eu não vi nada muito identificatório para que possa dizer, mas eu vejo que esses cortes eles foram feitos para tentar mascarar. Eu vejo também com um trabalho meio mal feito ali nos cortes e tal. Quando o entrevistador está perguntando, é claro que o Hubert está com a boca fechada. E quando também o senhor Hubert ele demora de responder, isso também foi cortado. Então eu vejo quem quis fazer esse vídeo paranormal, que fez esse vídeo paranormal, né, estava interessado em pegar os movimentos da boca do que seria a entidade, para depois colocar um áudio alemão e dizer que aquele áudio em alemão é o que o tal do idoso estava falando, mas não era. Nós vemos aqui agora claramente o que é. Você vê que a boca dele exatamente está sincronizada com o original alemão, claro, é o original, o documentário original, eu vou mostrar isso em seguida. Já vamos colocar lado a lado as duas imagens para nós não termos dúvida nenhuma, mas antes disso, coloquei os frames exatamente lado a lado. Então você vê na primeira fileira aqui em cima, você vê o original do documentário, que acabamos de ver lá, aquela passagem, e aqui embaixo o alegado vídeo paranormal. Coloquei os frames exatos lado a lado, exatamente igual. Então você vê embaixo, em cima e comparem. O que acontece também é que este vídeo alegadamente paranormal foi um pouco desfocado. Ele começa focado, mas ele tem um pouco de desfoque ao final. Você vê aqui que a imagem está um pouco desfocada. Então você vê que são os mesmos frames. Veja aqui, por exemplo, a mão. Olha lá, eu coloquei a mão aqui e está exatamente igual. Tudo exatamente igual. Olha aí, aqui agora os dois em preto e branco. Está lá o original em cima e o alegado paranormal, né, o entre aspas paranormal, está embaixo. Então você vê que eu recortei os mesmos frames, é exatamente a mesma imagem, mas isso vamos comparar em movimento. Vamos lá. Pronto, eu vou fazer uma primeira comparação aqui para mostrar as duas imagens. Então você vai ver, eu coloquei o alegado paranormal na esquerda e na direita o original, o documentário alemão. E quem está sendo mostrado aqui, o professor Hubert Urban. Então está dando uma entrevista aí no seu laboratório na universidade. Então nós vamos ver aqui, eu sincronizei as duas imagens, eu vou deixar aí, mas inicialmente eu coloquei o quadro inteiro do original e em colorido. Então eu vou dar um play aqui, você vai ver a sincronização que eu fiz. Eu sincronizei milimetricamente as duas imagens e você olhe para uma e olhe para outra, você vai ver que esta boca deste senhor idoso, que hoje sabemos que é o professor Hubert Urban, ele vai ser exatamente sincronizada. Então esse é um vídeo que está circulando mais atualmente, recentemente, por aí, na Alemanha também, em outros lugares, eu mostrei ali na França, mostrei na Itália. Esse vídeo, em algum momento, ele seria descoberto, né? Em algum momento. Por quê? Porque ele era uma pessoa pública, ele era um professor. Em algum momento, este vídeo iria cair por terra, né? Mas ele cai por terra hoje, que eu estou mostrando ele aqui. Ninguém descobriu isso aqui ainda, mas eu tenho certeza que este vídeo, ele não resistiria muito tempo. Esse vídeo, como está sendo divulgado, passou a ser mais divulgado pelo senhor Hansat Conde. Em algum momento alguém iria descobrir essa pessoa. É uma pessoa que ensinou muitos alunos, tem muitos alunos que estão por aí. Alguém poderia descobrir isso. Olha, isso aí era o meu professor, o professor Urban. Eu estou reconhecendo ele aí. Isso não é um vídeo paranormal. Ele estava vivo em 1995. Então vamos lá, vamos ver aqui a sincronização que eu fiz. Veja lá. Geschweige denn eine Leiche öffnen oder nur zu assistieren und dann zuzunähen. Und dann werden ja doch die Leichen, nachdem sie ausgeräumt sind und für weitere Untersuchungen, sind sie ja leer. Jetzt werden sie dann ausgestopft mit Sägespänen und Sägemehl und dann halt zugenäht.
Dann musste ich natürlich gewaschen werden. Alle diese Hilfsdienste musste ich ja leisten, was doch mit Personal immer schlecht stand, vor allem in Kriegszeiten. Aber dieser frühe Umgang Dieser frühe mit dem Umgang Tod, war da. hat er Ihnen Ja, welche Auswirkungen? ja. Ablehnend. Wogegen ablehnend? Und dass man allzu Lärm macht. In Österreich gab es doch teilweise, wie es ja Sowjetunion ja noch heute ist oder überhaupt, unter slawischen Völkern, diese vielen Klageweiber, nicht, beim Sarg. Immer noch werden die Nägel eingeschlagen und das halt ja furchtbar. Und das vor den Angehörigen und lauter so. Und dann die öffentlichen Leichenbegängnis vom Totenhaus. Oft ein weiter Weg durch die halbe Stadt. Und immer mit dem Trauermarsch von Chopin da. Pronto, então você viu aí que eu fiz exatamente os mesmos cortes, né? Como eu disse, há 4 cortes nesse vídeo paranormal, né? Quando comparados agora com o original. Então aqui eu também fiz exatamente os mesmos cortes. Então você vê nitidamente agora com o áudio como esses cortes se comportam, né? Esta é uma segunda comparação. Eu coloquei aqui o corte exato do original. Então nós vemos aqui o paranormal na esquerda, entre aspas, e o original aqui você vai ver agora com muito mais claridade, porque está com a imagem cortada. Então fiz o corte exatamente igual. E você vai perceber algo muito interessante aqui agora, porque o que acontece é o seguinte: ao olhar aquela imagem anteriormente, você percebeu que a câmera se movimentou, a câmera do original se movimentou? Você nem chega a perceber. Pois é, porque o plano está aberto. Então está mostrando o Sr. Hubert, mas está mostrando também o fundo. Então nós nem percebemos isso. Mas quando deixamos a câmera aqui focada no rosto, quando o documentarista move a câmera, esta imagem do paranormal ela sai de plano. Então o que acontece? Quem produziu esse vídeo paranormal também movimenta a câmera para enquadrar novamente a imagem. Você vai ver aqui e eu vou deixar as duas, mas nesta original eu não vou fazer a movimentação de câmera, eu vou deixar como está. Então você vai ver que ela vai sair do plano. Para corrigir isso, quem fez esse vídeo paranormal, ele também abaixa a câmera. Ele abaixa a câmera para pegar, focar no rosto. Então você vai ver isso, eu vou dar um play e você vai ver. Veja lá. Geschweige denn eine Leiche öffnen oder nur zu assistieren und dann zuzunähen. Und dann werden ja doch die Leichen, nachdem sie ausgeräumt sind und für weitere Untersuchungen, sind sie ja leer. Jetzt werden sie dann ausgestopft mit Sägespänen und Sägemehl und dann halt zugenäht. Dann musste ich natürlich gewaschen werden. Also diese Hilfsdienste musste ich ja leisten, was doch mit Personal immer schlecht stand, vor allem in Kriegszeiten. Aber dieser frühe Umgang Dieser frühe mit dem Umgang Tod, war da. hat er Ihnen Ja, welche Auswirkungen? ja. Ablehnend. Wogegen ablehnend? Und dass man allzu Lärm macht. In Österreich gab es doch teilweise, wie es ja Sowjetunion ja noch heute ist oder überhaupt, unter slawischen Völkern, diese vielen Klageweiber, nicht, beim Sarg. Immer noch werden die Nägel eingeschlagen und das halt ja furchtbar. Und das vor den Angehörigen und lauter so. Und dann die öffentlichen Leichenbegängnis vom Totenhaus. Oft ein weiter Weg durch die halbe Stadt. Und immer mit dem Trauermarsch von Chopin da. Pronto, então você viu aí
que há uma sincronização da imagem que eu fiz exatamente igual. Agora você vê o que ele fala, completamente nítido, e há também essa movimentação de câmera, há uma movimentação de câmera. Como acabamos de ver lá anteriormente, o original, o documentarista, ele tem, ao filmar ali, ele tem uma movimentação de câmera bem pouca. Nós não percebemos isso porque o plano está aberto. Então você vê o professor Hubert completamente ali, você vê ao fundo e tudo. O documentarista faz uma movimentação de câmera bem pequena. Nós não percebemos isso, mas aqui, como o paranormal ele está focado exatamente no rosto, quando o documentarista faz a movimentação de câmera, o paranormal perde exatamente o enquadramento. Olha lá, você está vendo, perceba pela boca. O documentarista vai e movimenta a câmera. Então, olha, ele perde o enquadramento. Então, quem está fazendo o filme paranormal pega e desce a câmera para reenquadrar o rosto dele. Neste caso de cá, no original, eu não fiz a movimentação. Eu deixei como está. Então, se você está focando o rosto, aqui no original ele perdeu o enquadramento. Olha lá, então você não vê mais a boca dele. Mas aqui no paranormal, quem estava filmando a tela da TV reenquadrou a imagem, porque a imagem saiu do quadro, né? Daquele quadro que está focado completamente só ali no rosto. Eu vejo isso tudo, eu lamento, vejo uma mistificação da imagem, né? Porque, como eu disse, há uma camuflagem para esconder toda essa imagem. E eu digo as camadas novamente. Primeira camada, foi retirada a cor, foi colocada em preto e branco, já é uma camada. Uma segunda camada, você tentou esconder essa pessoa, a identidade, para que nós não conseguíssemos identificar, focando apenas no rosto e ignorando a paisagem ao fundo, né, que seria o laboratório dele. Você vê, tem ali os cérebros que ele colocou, os cérebros mumificados. Outra camuflagem foi mutar o som, retirar aquilo que realmente o professor Hubert estava falando e inserir aquele áudio em alemão. É claro, alguém poderia alegar aqui e dizer, lançar uma hipótese e dizer, olha, essa imagem agora você está mostrando realmente, não há dúvida nenhuma que essa imagem paranormal foi recortada desse documentário de 1991, então está provado que o documentário é anterior, esse documentário está catalogado, mas alguém poderia lançar uma hipótese e dizer, olha, são supostos espíritos que pegaram essa imagem que são nossa e inseriram aquele áudio alemão. Então o áudio em alemão, que é um áudio personalizado porque ele menciona o nome do Hans Otto Kohn 2 vezes, é aquele áudio que seria o áudio paranormal. A imagem é nossa. Alguém poderia alegar isso. Olha, o que eu posso dizer aqui, dentro do conhecimento científico, é que a imagem, do trabalho de imagem que eu estou fazendo, a imagem é falsa. E eu vejo como algo muito falso isso, é difícil você conseguir sustentar isso. Eu digo, eu não consegui descobrir o que é esse áudio, mas esse áudio, por ser personalizado, mencionar o nome do Sr. Hans Otto Kohn, o que eu digo aqui, lamento, dentro do conhecimento científico hoje, o que eu enxergo aqui é uma falsificação. O que eu enxergo é uma falsificação. Esse é o que eu posso atestar dentro do conhecimento científico atual. O que eu posso atestar nisto aqui é que é um processo fraudulento. Eu lamento dizer, né, algumas pessoas não vão gostar, mas o que eu estou dizendo é que dentro do conhecimento científico, o que a ciência pode atestar disso aqui é que essa imagem é uma falsificação. Foi feita uma adulteração da imagem original. A imagem já existia, foi mutada o som, aquilo que o professor Hubert disse, e inserido um áudio. Foi inserido um áudio para dar uma impressão que era uma mensagem da vida após a morte. Esse áudio, em tese, ele pode ser fabricado, né? Nós temos que dizer isso claramente. Já que essa imagem ela foi forjada, o áudio pode ter sido forjado. Porque, como eu disse, os cortes dessa imagem, do que eu vejo, do que eu analisei esses cortes, esses 4 cortes, tinham a intenção de mostrar a boca do professor Hubert em movimento, justamente para enquadrar o áudio, que é o áudio que foi inserido, né? Então, se você está enquadrado o rosto dele aqui, mas não mostra a boca, isso perderia, né? Perderia o sentido. Então, você vê aqui que quem está fazendo a filmagem paranormal reenquadra o rosto. Olha lá, reenquadra, olha lá, abaixa a câmera para reenquadrar o rosto. E aí deixa a câmera lá. Já que no original, olha lá, ficou perdido a boca. Então eu vejo mais isso, uma manifestação intencional, né, de que quem queria fazer esse vídeo paranormal, ele queria filmar ali a boca para mostrar, para aproveitar o movimento da boca. E agora nós vemos aqui no original que a boca some, né, porque o documentarista movimentou a câmera. Então aí está, olha lá, e vai até o final, porque aí perdeu a boca, mas aqui foi feito um reenquadramento. Então eu vejo tudo isso aqui, mais uns elementos, eu vejo como uma mistificação dessa imagem, é o que eu posso atestar. Aqui eu trouxe imagens dele como professor, ele era um médico,
ele era um neurologista, ele era um neuropsiquiatra. E aqui são fotografias dele mais jovem, né, quando ele era professor na Universidade de Innsbruck, na Áustria. Ele está aqui sentado aqui no meio. Essa aqui é uma fotografia de 1946. Esta outra fotografia aqui da direita, você vê ele aqui sentado no meio. É uma fotografia datada de 1946 ou 47. E está lá dentro da Universidade de Innsbruck, na Áustria, que ele foi professor. Então aqui são algumas das telas que eu retirei do documentário em alemão. E aqui em vários momentos ele fala da pesquisa dele e ele menciona alguma coisa sobre a alma também. Mas esse documentário não é integralmente sobre isso. Em uns momentos ele mostra um cérebro mumificado e explica sobre ele. Ele mostra ali sobre sua alimentação vegetariana, e outra passagem ele mostra a vida dele na casa dele, como ele dorme e tal. Outra passagem ele mostra que onde ele toma banho e onde ali ele medita na banheira e tal. Ele comenta que a alma é imortal. Ele fala também do conceito, né, da tríplice do corpus, o espíritus e o ânima, que seria o corpo, o espírito e a alma. Ele comenta sobre isso em alguns momentos. Como esse documentário tem quase 29 minutos, o momento do alegado vídeo paranormal ele foi retirado dentro do momento 25-26 desse vídeo original. Então, aquele momento ali do alegado paranormal, o que ele comenta ali, ele explica como lidava com os cadáveres ao lavar no tempo de guerra. E o entrevistador pergunta se isso impactou sua vida, e ele responde que sim. Tem um momento ali também que ele movimenta as mãos, ele faz um movimento com as mãos de cima para baixo, né? Naquele momento ali, ele fala de como se martelavam os pregos nos caixões na frente dos familiares, e também de como os funerais e tinham aquela marcha fúnebre. Então ele está comentando, tem uma passagem ali que ele comenta sobre a morte, né? Mas o documentário não é integralmente sobre isso. Ele era um neurologista, ele tinha interesse em algum desses assuntos da parapsicologia também. Acredito que é algo muito normal, porque todos os neurologistas eles vão encontrar aquele dilema, né? Existe uma alma ou o cérebro comanda tudo? Então eu vejo como natural dentro da ciência os neurologistas estudarem também esse assunto. Em alguns momentos você tem um interesse. Quem comanda tudo? Existe uma alma no ser humano? O ser humano é dotado de uma alma ou é apenas o cérebro que comanda isso tudo? Então ele tinha um interesse nisso, e é claro, assim como muitos neurologistas, né, até hoje têm um interesse nisso, há um grande dilema entre isso, se existe uma alma, se existe ou não existe uma alma. Então ele faz alguns comentários sobre isso, sobre o corpo, o espírito e a alma, que é o corpus, o espíritus e a ânima. Pronto, aí está o documentarista, a fotografia do documentarista, de quem é realmente o dono dessa imagem, esse cineasta e documentarista alemão Thomas Green. Então está aqui, essa é uma fotografia de 2020, ele que é o proprietário dessas imagens. Então essas imagens não pertencem ao Sr. Hans Otto Koenig. Essa aqui é a tela, né, dos créditos que eu retirei do documentário. Então é um filme de Thomas Green. Aqui eu trouxe apenas por curiosidade a mais, é uma publicação comemorativa dos 70 anos de um outro professor, o professor Dr. Otto Potzoll, que foi publicado na Universidade de Innsbruck. Ele tem esse título aqui em alemão, e esse livro ele foi organizado pelo Hubert, o professor Dr. Hubert Urban. Ele tinha doutorado. É um livro de 1949, porque o professor Hubert, como eu disse, assim como vários neurologistas, ele tem um interesse também sobre a existência ou não da alma. Quem domina é o cérebro ou é a alma? Eu trouxe essa documentação aqui para mostrar que nesse livro, que tem vários artigos por várias pessoas, um artigo aqui, olha lá, o artigo do professor Urban, Parapsicologia e Psiquiatria. Ele tinha um interesse também na parapsicologia, né? Aqui é apenas uma questão de curiosidade, eu trouxe esse livro aqui, onde ele menciona o professor Hubert. Este livro aqui, que tem o nome de Brain Science under Swastika, uma tradução livre seria Ciência do Cérebro sob a Swastika, Violações Éticas, Resistência e Vitimização de Neurocientistas na Europa Nazista, de Lawrence Zeidman, da Universidade de Oxford. Então esse livro aqui que eu tive acesso, ele menciona alguns neurologistas que foram perseguidos na época do nazismo, entre um deles o professor Hubert, né, quando ele era professor. Então está aqui na página 297, eu encontrei aqui uma fotografia dele jovem ainda, bem jovem, é um livro de 2020. Isso aqui é uma outra página do livro, né, página 298, e aqui esse quadro de neurologistas austríacos que foram desligados e demitidos e foi substituído pelos chamados, né, entre aspas, de arianos, daquilo que os nazistas defendiam, empregavam. Então você vê aqui o professor Hubert Urban, quando ele era diretor da clínica de neuropsiquiatria da Universidade de Innsbruck, ele foi substituído por razões políticas, por este ariano aqui, entre aspas. É aqui uma carta, por exemplo, que o autor colocou,
uma carta do professor Urban que ele mandou para a Sociedade para a Proteção da Ciência e da Aprendizagem, que era uma sociedade que foi criada para proteger os acadêmicos que eram perseguidos pelos nazistas, né? Então ele foi desligado da universidade por razões políticas, pelos nazistas, e aqui ele pede uma recolocação profissional a essa sociedade. É uma carta dele de 1939. A minha conclusão sobre isso aqui, olha, dentro do conhecimento científico, dentro do que a ciência pode analisar isso aqui, isto aqui seria classificado como uma falsificação, um processo fraudulento, porque a imagem já existia, ela foi mascarada, né? A intenção eu vejo aqui que foi mascarar essa pessoa. Quem fez isso aqui talvez quis encobrir a identidade dessa pessoa, talvez achando que nunca isso fosse descoberto, mas um dia a casa cai. E a descoberta foi feita agora, eu estou revelando esse segredo, é um segredo que é de 1995, nunca havia sido descoberto isso, e hoje o segredo está aqui revelado. Quem é a identidade dessa pessoa? Veja os outros vídeos que eu fiz solucionando os outros alegados vídeos do Hans Otto Kahn. Até a próxima.